Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos analisar um pouquinho do novo clipe da Beyoncé e do Jay-Z, Ape Shit. Pra quem não sabe, a Beyoncé e o Jay-Z são casados e juntos eles formam o The Carters. Eles lançaram recentemente um novo disco em parceria chamado Everything is Love. Ape Shit é o primeiro clipe dessa nova fase dos dois. Antes da gente começar a falar especificamente de Ape Shit, é interessante nós contextualizarmos três coisas. A primeira delas é o disco Lemonade, o último lançamento solo da Beyoncé, que é um disco muito importante, é um disco extremamente conceitual e visual, e ele fala principalmente sobre superação e redenção em temas como lutas raciais, empoderamento feminino e a crise que o casal estava enfrentando naquela época. Para quem não sabe, o Jay-Z traiu a Beyoncé, isso veio à tona, eles ameaçaram se separar. A segunda coisa é o disco 444 do Jay-Z, que fala também sobre esses mesmos temas, né? Sobre lutas raciais, preconceito, racismo e também a crise do casal do ponto de vista dele. Essas duas coisas é interessante falar nelas porque o disco Everything is Love é como se fosse o capítulo final, o terceiro capítulo dessa trilogia construída pelos dois, mostrando a visão dela, a visão dele e agora a visão dos dois que superaram isso, que reviveram isso e que agora são um casal muito mais forte, muito mais feliz, e eles trabalham nesse disco e principalmente nesse clipe não só a superação deles como casal, mas também a superação em relação às questões raciais, às questões de luta contra o racismo e principalmente o empoderamento deles não só como casal, como família, mas também como pessoas, como negros. Mas também mostrando que eles superaram tudo isso, todos os problemas, não só raciais, como também familiares, que eles já enfrentaram e já superaram através do amor, através da força e da luta. A música Ape Shit, ela fala bastante, várias vezes, nas frases nós conseguimos, é isso, por isso que nós somos gratos, nós estamos aqui e nós fizemos. E é basicamente sobre isso que fala Ape Shit e o resto do disco também. A terceira coisa que nós precisamos contextualizar é o local que esse clipe acontece, né, que é o Museu do Louvre. Pra quem não sabe, o Museu do Louvre, né, se é que tem alguém que não sabe, é o museu mais importante do mundo, é nele que estão concentradas as principais e mais importantes obras da história da arte mundial como um todo. E também é interessante falar que essa história da arte no Museu do Louvre, ela é contada especificamente de um ponto de vista eurocêntrico, do ponto de vista branco. Então, é justamente essas questões que elas são trazidas no clipe. Eu não vou adentrar temas como lutas raciais, racismo e tudo mais, até porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso. O que nós vamos trabalhar nesse vídeo é justamente mostrar para vocês um pouco das mensagens que eles tentaram passar nesse clipe e mostrando basicamente onde é que estão elas em certos pontos. O vídeo ele começa com um anjo negro, que se contrasta justamente com as representações de anjo que tem no museu, não só na parte de fora, como no teto, né, que normalmente são anjos brancos, anjos loiros, de cabelo cacheadinho, e ele faz esse contraponto logo de cara. E logo em seguida nós temos uma das cenas mais interessantes do clipe, né, que ela mostra não só no início como também no final, que são os dois diante do quadro mais famoso do mundo, né, que é a Mona Lisa. E o mais interessante é que o plano que é filmado isso, a Mona Lisa em primeiro plano e depois os dois. Basicamente como se no começo a história fosse contada só do ponto de vista europeu e agora ela é contada por eles também. Agora ela é contada pelos dois artistas que estão causando um marco na música e na história. Logo em seguida nós vemos dançarinos de todas as cores diante daquela escadaria do museu, mostrando que agora sim todas as cores, raças e histórias estão sendo representadas da forma como elas realmente merecem no museu, na história da arte. Agora nós vamos passar um pouquinho sobre as principais mensagens diante das principais obras mostradas no Louvre. Não vai dar para falar muito em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito mais extenso do que deveria, do que precisa ser. A primeira delas é a estátua da Vitória da Samotrácia. A escultura da Vitória da Samotrácia é representada sob a forma de uma mulher alada, a deusa Nice, que ela é colocada sob a proa de um navio de guerra, criada para comemorar a vitória de uma batalha naval. E o mais interessante é que a Beyoncé, com umas roupas muito parecidas com a da estátua, ela se coloca na frente, como se ela representasse a vitória não só da mulher, como também a vitória dos negros. E é interessante que essa estátua ela não tem cabeça. Em uma outra cena, ela fica ao fundo enquanto as modelos dançam e fazem um jogo de cabeça, basicamente como se todas aquelas mulheres representassem essa vitória. Outra questão muito interessante é quando a Beyoncé e as dançarinas fazem uma performance em frente ao quadro da coroação do Napoleão. A Beyoncé ela se sobrepõe diante do colonizador Napoleão, porque nesse quadro representa justamente a coroação dele, a coroação da esposa diante do Papa, ou seja,
diante das regras da época, ele passou por cima disso, ele coroa a mulher dele do jeito que ele quiser, e justamente isso, o fato de que ele tomava as coisas da maneira como ele gostaria, a Beyoncé e suas mulheres colocando-se diante disso, é basicamente como se agora ela tomasse as coisas da maneira como ela quer, agora ela tem o poder, a coroação, o empoderamento. A parte do Jay-Z também é bastante complexa, interessante, e tem vários elementos ali muito bem posicionados. Nessa parte da letra, ele faz uma crítica especialmente ao Grammy, que eles nunca foram devidamente valorizados como mereciam, tanto o Jay-Z como os 2 discos visuais incríveis que a Beyoncé lançou e colocou no mercado. E ele também faz uma crítica ao Super Bowl, falando tipo assim, vocês precisam de mim, não, eu preciso de vocês. Eu não preciso de vocês para aparecer, a gente conquistou o que a gente conquistou sozinhos, sem a ajuda de vocês, sem a ajuda dessas premiações racistas e que não se importam com a nossa arte. Nessa parte do clipe são mostrados vários flashes com diversas referências, entre elas o protesto Take a Knee, contra a violência policial, e além disso nós vemos o cantor em frente do quadro da Jangada da Medusa, que fala justamente sobre a luta dos passageiros enquanto o barco, a jangada, está a afundar. Então é justamente sobre uma luta pela sobrevivência, e ele diante desse quadro mostra justamente que eles sobreviveram, que eles estão fazendo história sim diante de todas as adversidades que eles já passaram, não só como casal, mas também como história de empoderamento negro. Voltando novamente para Beyoncé, que é uma das principais, se não a maior estrela desse clipe, também tem uma cena bem interessante que ela aparece com uma roupa cor de pele, assim, diante da estátua da Vênus de Milo. Essa estátua, durante muito tempo, e eu acho que até hoje, ela representa um ideal de beleza feminino, e novamente ela se posicionando em frente, ela mostra que também existe aquele ideal de beleza, sim, e que as mulheres, elas têm diversos tipos de beleza, e todas essas belezas devem ser valorizadas, não só a padrão principal, Essa luta do empoderamento feminino, da beleza feminina valorizada em todas as formas, ela já é um tema trabalhado pela Beyoncé no disco homônimo, e agora novamente essa cena. Pra mim, uma das cenas mais bonitas e mais icônicas desse clipe até nem é envolvendo nenhum dos quadros, e é sim a cena em que aparece um casal anônimo, não é nem a Beyoncé e o Jay-Z, em que aparece a moça penteando o cabelo do seu namorado, do seu marido, diante da Mona Lisa. Pra mim, essa cena, ela representa que mesmo eles estando onde eles estão, conquistando tudo que eles já conquistaram, toda a fama, o dinheiro, o reconhecimento e a história, eles também têm a coisa mais simples e mais cúmplice de um casal, que é o cotidiano, que é o carinho, que é o amor um pelo outro, o cuidado. Então, assim, eles enquanto anônimos, eles enquanto casal, enquanto pessoas normais, não só as estrelas famosas, mas também o casal que tem uma família, que se cuida no dia a dia. Essa cena, ela é tão importante, ela é tão significativa, que ela é a capa do disco Everything Is Love. E eu acho que ela que resume tudo que eles quiseram dizer. Apesar de tudo que eles têm, de todas as coisas que eles já venceram, eles também venceram enquanto casal, eles também venceram enquanto amor, enquanto cumplicidade. Essa cena pra mim é a mais bonita e a mais incrível do clipe. O vídeo de Ape Shit, ele encerra com 2 coisas bem interessantes. A primeira delas é o destaque no quadro Portrait of a Black Woman, da Marie-Guillemine Benoit, vocês perdoam o meu francês ruim, que é uma das poucas obras feitas por mulher presente no Museu do Louvre, e também uma das pouquíssimas obras do Louvre que aparece a representação de uma mulher negra livre e de uma forma que ela está não sendo oprimida, não sendo escravizada, mas sim livre da forma como ela realmente deve ser. E a segunda coisa, a segunda forma de fechar o clipe, são os dois olhando um pro outro e depois eles olham pra Mona Lisa, basicamente querendo dizer que sim, que agora eles estão inseridos na história, tão importantes como a Mona Lisa. E eu acho interessante que a Mona Lisa, ela é protegida, por uma proteção, e eles estão nessa proteção, eles estão respeitando, ou seja, eles não estão se afrontando à história eurocêntrica, ou à história da Mona Lisa, ou todas as coisas que representam esse museu, mas sim colocando a história deles, colocando a história de todas as raças, de todas as cores dentro do museu, colocando a história negra com a importância que ela realmente merece ter, junto da história eurocêntrica, junto da história branca, colocando sim no Museu do Louvre a igualdade e a representatividade da forma como ela realmente deve ser mostrada, de todas as histórias, de todos os ângulos. O clipe de Ape Shit é bastante complexo, mas ao mesmo tempo a mensagem principal que eles quiseram passar foi essa. Eu achei um clipe muito interessante, acho que um dos melhores dos últimos tempos. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse clipe, o que vocês acharam dessas principais referências. E é óbvio que ficaram faltando coisas, mas aí vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Se você tiver gostado desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá? Tchau!